Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou estar falando sobre o tema cirurgia ortognática. Então, olha só, se você quiser saber mais sobre um relato de alguém que já passou pela cirurgia ortognática, que é o meu caso, nesse vídeo aqui eu vou estar falando um relato, fazendo um relato meu, sobre os momentos após a cirurgia em casa, ou seja, eu já fiz um vídeo aqui falando dos momentos após a cirurgia, enquanto eu estava no hospital. Enfim, vários outros vídeos que estão todos na playlist chamada Minha Cirurgia Ortognática. O link dessa playlist vai estar aqui embaixo para você conferir tudo o que eu já falei até hoje. E aqui nesse eu vou estar fazendo agora o quê? Um relato geral sobre os momentos ali, os primeiros dias após a cirurgia, quando eu já estava em casa, tá? Então, antes de mais nada, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo, porque é muito importante pra mim. Aqui embaixo você encontrará um botão dessa cor aqui, ó, escrito inscrever-se. Clica lá, depois ativa o sino para que você possa acompanhar as dicas e conteúdos que eu posto por aqui, porque eu também sou nutricionista. Então, de quebra, você vai poder acompanhar dicas nutricionais, conteúdos relacionados à alimentação. Então, faça parte, ok? Mas vamos ao que interessa nesse vídeo de hoje sobre este assunto aqui, que eu sei que, para você que de repente aí está buscando assuntos de vídeos relacionados a isso, você chegou talvez aqui procurando por isso, então eu quero te ajudar, lógico, a nível de informação, com relatos, tá? Então vamos lá. Eu fiz a cirurgia em um dia e no outro dia eu já fui liberado para casa. Foi assim, eu cheguei em um dia, no dia seguinte foi a cirurgia e no dia seguinte eu fui liberado para casa. Tá? Então, entendeu, né? Pronto, fui pra casa. Na hora que eu saí do quarto do hospital, até eu chegar no térreo do hospital, para poder entrar no carro de fato, todo o trajeto eu fui levado em uma cadeira de rodas por uma questão de segurança, né? Para que eu não, enfim, ficasse tonto e caísse. Normal, acho que isso é apenas segurança mesmo, né? Entrei no carro, obviamente, cinto de segurança. E aí, gente, como eu moro em Salvador, eu fiz a cirurgia aqui em Salvador, né? No trajeto eu passei pela orla e foi assim, sabe, já apreciando, parece que a vida de outra forma, né? Já estando grato por ter feito, porque sim, né? Para muita gente, comigo foi assim, né? Mexeu muito, né? Todo o antes da cirurgia, até chegar à cirurgia, então mexeu muito comigo, com o meu psicológico e tudo mais. Então naquele momento ali no carro, parece que vinha se passando um filme na cabeça, né? Olhando para o mar, olhando para a natureza, e você já olhando a vida de outra forma e agradecendo por estar naquele momento já operado. Mesmo sem saber exatamente como é que ia ficar o resultado final, né? Porque naquele momento eu não sei se eu já tinha me olhado no espelho, porque lá no quarto, né, tinha um espelho do banheiro. Eu acho que eu já tinha me olhado no espelho do banheiro, mas mesmo que eu tivesse me olhado, ainda estava inchado, né? Então eu estava com aqueles esparadrapo, né? Enfim, aquelas fitas brancas que ficam no rosto, né? Então gaze, eu acho, enfim, coisas brancas no rosto que iriam ser retiradas depois ainda. Então não tinha como, né? Pelo inchaço, por tudo, saber como é que estava. Aquele esparadrapo melado de sangue. Então assim, definitivamente não dava para saber o resultado, mas eu já estava assim, feliz, entendeu? Porque quando eu me olhava de lado no espelho, como eu tinha a questão do queixo para frente, enfim, a mandíbula, né, mais acentuada, então quando eu me olhava de lado, mesmo com o inchaço, olha só que engraçado, né? Mesmo com o inchaço, quando eu me olhava de lado, já dava para ver essa região aqui, o quanto que já tinha mudado. Então assim, independente do inchaço, já havia uma felicidade, né, interna, assim, de aconteceu o que eu tanto esperava, e enfim, agora é só apreciar os resultados que eu vou curtir, né, aí quando eles forem aparecendo com o passar do tempo. Beleza, cheguei em casa. Chegando em casa, né, para sair do carro, me dirigir ao elevador, porque eu morava, né, em prédio, no local que eu morava na época, e tinha que ter ajuda, repito, gente, por questão de segurança, né, você tá ali ainda meio assim e tal, então é recomendável, né, que você passe por isso, obviamente, com alguém, né, da sua família. Não acredito que seja prudente, primeiro, sair do hospital dirigindo, acho que isso aí não pode mesmo, né? Mas assim, vou pegar um Uber, vou pegar um táxi. Não, né? Eu acho que quando você passa por uma cirurgia como essa, alguém da família, alguém que você goste, que você tenha de confiança, tem que estar com você. Então,
eu saí do carro com ajuda, entendeu? Pra, repito, novamente, evitar uma queda, né? Porque você ainda tá meio assim e tal. Então, só por uma questão de evitar. Então, saí, né? Entrei no elevador e cheguei em casa. Eu vou falar aqui coisas, gente, que eu for me lembrando, tá? Eu não botei um papelzinho aqui pra eu falar tópicos, não. Porque eu já falei sobre várias coisas aqui na playlist, né? Sobre a cirurgia. Então, nesse momento aqui, eu vou falar várias coisas. Algumas que eu posso já ter falado, outras não, tá? Então, vai ser aleatório o que eu for lembrando. Uma coisa de cara, né, que eu me lembro aqui é o seguinte. Nesses primeiros dias, uma coisa que aconteceu comigo foi a questão da tontura. Eu não conseguia ficar muito tempo em pé. Não que eu não conseguisse, eu até conseguia ficar em pé. Só que assim, quando eu ficava muito tempo em pé, eu sentia tontura. Provavelmente deve ter sido por conta da perda de sangue, né, que acontece dali na cirurgia. E talvez isso ali, talvez, tá, gente? Eu não fiz nenhum exame de sangue ali nos primeiros dias após a cirurgia para saber se eu estava com anemia. Mas talvez, né, por uma questão mesmo lógica, possa ser que tenha acontecido alguma anemia ali, por conta dessa questão da perda de sangue, enfim, na cirurgia. Então, acho que por conta disso, né, você fica ainda meio tonto. Então, era assim, tá? Eu me levantava, quando eu ficava muito tempo, eu ficava tonto e eu sentia a necessidade de sentar ou deitar. Então, foi assim nos primeiros dias. Quanto à questão de dor, eu não sentia dor aqui, que pode ser a maior preocupação das pessoas. Não sentia, até por conta dos medicamentos que eu usava, né? Era muito medicamento, então, assim, dor realmente eu não sentia aqui. Dor mesmo eu senti foi aqui. Eu não sei precisar do nome, mas talvez seja na região da pelve, né? Quem aí conhecer, né? A pelve. A região aqui, como se fosse na região do bumbum. Bumbum um pouquinho mais pra cima. Então essa região aqui da pelve, eu sentia uma dor. Acredito que seja por conta da questão de você ficar ali por algumas horas, né? Minha cirurgia foram cerca de 4 horas, talvez um pouquinho mais assim, mas enfim, 4 horas. Parece que quando você fica muito tempo deitado, né, sem se mexer e tal, acho que isso pode gerar esse desconforto depois. Então foram alguns dias com essa dor, esse incômodo. Nada muito absurdo, mas era uma dor, era um incômodo, né? Pra quem fica preocupado com essa questão da dor, eu senti nessa região aqui, pra você ver, né? Nada a ver com a cirurgia, né? A cirurgia é aqui, a dor foi aqui atrás. Questões relacionadas a incômodos, que são vários incômodos, né? A questão do nariz incomodou bastante, né? Nariz entupido, e, enfim. Aí tinha os medicamentos próprios para isso, né? Que eu passava, que ajudavam bastante. É aquilo, é entender que é só por uma transição isso, né? Então, é ter paciência e entender. Não é fácil, mas como eu já tinha tirado bastante dúvidas com o cirurgião, eu tinha pesquisado bastante também sobre a cirurgia, sobre relatos antes, então a maior parte das coisas eu meio que passei já preparado, sabendo que eu iria passar. Então eu meio que não me assustei com praticamente nada, porque eu já sabia. Se eu não tivesse pesquisado antes, aí eu acho que eu iria ser uma daquelas pessoas que diz, que faz e se arrependeu, porque não esperava que fosse ser tão chato o pós-operatório, que fosse ser tão difícil. Aí é que tá o equilíbrio, né? Do você pesquisar demais ou não pesquisar nada. Porque na época, né, antes de fazer a cirurgia, o meu cirurgião falou que não recomendava que a pessoa ficasse pesquisando tanto. Eu não concordo muito, porque se eu não pesquisasse o que eu pesquisei, eu iria ser talvez uma daquelas pessoas que eu li na época falando que fizeram a cirurgia e se arrependeram por conta do pós-operatório. Essas pessoas provavelmente não fizeram o que eu fiz, de se informar antes. Aí por isso que se assustaram. Então eu acho que tem que ter aí um equilíbrio. Talvez realmente você ficar pesquisando demais não seja bom. Mas você se informar um pouco que seja, é o mínimo para que você realmente não chegue depois e se assuste. E fique com aquela sensação de arrependimento, né? E se é uma coisa que você quer tanto, que você precisa tanto, não é legal, né? Você fazer um procedimento desse e ficar com arrependimento depois. Então, graças a Deus eu não passei por esse momento, sabe, de ficar com arrependimento, porque eu já sabia das questões que eu iria passar, provavelmente, né? O edema, esperado, né? Então o edema, o inchaço ali presente, e, enfim, eu tava em casa mesmo, eu tava de repouso, então esperar, né? Esperar, com a ajuda da drenagem, com as sessões de fisioterapia, com a fonoaudióloga, então fazendo os exercícios, fazendo por onde, usando também, né, os elementos que o médico, olha, médico não, tá? Desculpa, o cirurgião, porque não é médico, né? É um cirurgião bucomaxilofacial. O cirurgião, tudo que ele prescreveu, eu usava. Então tudo isso, né, eu usava. Algumas coisas ajudavam
na questão da anemia, para evitar a anemia. Algumas coisas ajudavam na imunidade, outras na questão da sensibilidade, outras para a questão do edema, para regredir mais rápido. Então eu fui seguindo tudo, né? Tudo, então é isso. Aí, a questão da alimentação. Já sabia que não iria ser fácil. Como na época eu já tinha, né, essa vivência com a nutrição, então pra mim não foi tão assim difícil, porque eu já tinha, né, essa questão da nutrição comigo. Eu, na época, quando eu estava na universidade, né, na época que eu fiz a cirurgia, tá, gente, eu ainda não era nutricionista, eu era estudante de nutrição. Mas eu já sabia muita coisa e ali na própria universidade, antes de fazer a cirurgia, eu aproveitei e perguntei algumas coisas assim para algumas professoras e tal. Então assim, eu me cerquei de algumas coisas que me ajudaram, tá? Eu não vou relatar aqui o que eu usei e tal, porque aí você tem que ter uma orientação profissional, né? Então, não vou dizer nome de suplemento que eu usei e tal. Mas assim, eu usei um suplemento que me ajudou bastante, porque eu perdi peso. Eu perdi 3,5 kg. Eu tinha, parece que 66 quilos. Deixa eu ver. Se eu não me engano, tá, gente? Eu tinha 66 quilos quando eu fiz a cirurgia. E aí eu fui perdendo um pouquinho de peso e fiquei com 62,5, ou seja, 3,5 kg, se eu não me engano. Então, se eu não tivesse usado o suplemento que eu usei, poderia ter sido pior, né, a perda de peso. Então, assim, é isso. Aí, a alimentação, apesar de eu saber como iria ser, né, a questão da alimentação líquida e tal, eu sabia, mas chegou um momento que gerou um certo desespero. Esse momento aconteceu, tá? Isso em casa, apesar de ter o recurso do suplemento que eu falei, né, eu não usava o suplemento o dia inteiro, né? O suplemento era para ajudar. Então, fora o suplemento, eu tinha que comer outras coisas líquidas. Só que assim, gente, na boa, mesmo eu tendo ali aquela questão toda da nutrição, eu não consegui comer, tá? Feijão, arroz, batido no liquidificador. Não consegui. Eu consegui até experimentar alguma coisa, legumes, batido no liquidificador, alguma coisa. Cenoura, não lembro. Cenoura com batatinha no liquidificador. Alguma coisa. Mas eu não gostei, entendeu? Então assim... Então eu acabei realmente usando algumas outras coisas que eram mais palatáveis e tal, enfim. Eu dei o meu jeito, né? E o suplemento ajudou bastante, repito, por conta disso, para poder evitar carências nutricionais. Mas mesmo eu usando algumas coisas, né? Suco, enfim, coisas que são mais aceitáveis, né? Ainda assim, gente, você ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias assim... Às vezes parece ser uma eternidade, né? Então, chega uma hora que você fica, meu, já tomei esse suco, já tomei isso, já tomei aquilo. Sabe? Você quer algo diferente. Até o próprio suplemento, no meu caso, eu acabei comprando tudo do mesmo sabor. Esse foi um pequeno erro que eu não imaginei, né? Eu comprei várias latas do mesmo sabor. Então, o suplemento, eu também enjoei do suplemento. Então, esse foi um probleminha. Como eu não imaginava que eu iria passar por essa questão de enjoar do sabor, eu acabei pegando um monte de lata do mesmo sabor. Era melhor eu tivesse pegado, né, sabores diferentes. Mas como eu não previ isso, eu comprei um monte de lata do mesmo sabor. Então até o suplemento era sempre o mesmo sabor do suplemento. Porque o suplemento que eu usei, se eu não me engano, ele tinha sabor de baunilha. Se ele fosse sabor neutro, poderia até ser bacana, porque aí eu colocava ele com outras coisas, né? E aí não iria ter o sabor do suplemento. Mas ele tinha o sabor de baunilha. Então eu fiquei com aquele sabor de baunilha, 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 baunilha. Então assim, chegou uma hora que chegou esse momento em que eu fiquei meio que no desespero. Aí eu me lembro muito bem, eu estava na sala, no sofá, deitado, para poder fazer alguma refeição. E eu já não... sério, bateu um desespero de leve. Eu praticamente assim chorei. Eu não sei se eu chorei assim, não saiu lágrimas, mas sabe assim, fica assim. Mas ao mesmo tempo eu não queria me desesperar, para que ninguém ficasse preocupado. Eu também não queria me desesperar mesmo, também por mim também, né? Então assim, foi apenas um desespero assim de segundos, assim, de quase um choro, mas eu me segurei, entendeu? Então é assim, tá? Comigo foi assim e é isso, né? É aquilo, não é fácil, não é simples, né? Mas foi só esse momento, e aí foi justamente no momento que eu fui ao cirurgião, falei que eu já não aguentava mais, e aí ele me liberou. Ele tinha uma previsão, né, pra me liberar só depois, tá? Pra eu avançar do líquido, acho que pro pastoso, algumas coisas, né? Ia ser depois, acho que um mês. E aí com 10 dias, no 10º dia, foi quando eu consegui já ter a liberação
para consumir algo que não fosse necessariamente líquido. Aí vieram outras coisas, tá? Purê, que não é líquido, né? É uma coisa ali pastosa e tal. Enfim, algumas coisas que eu fui já. Então no 10º dia eu finalmente consegui comer algo que não era totalmente líquido. Mas repito, eu só fiz isso porque eu fui no cirurgião, relatei, mas eu relatei e ele viu que eu tinha condição, enfim, de avançar, entendeu? Então não foi assim, bateu o desespero e eu modifiquei a consistência da dieta, não. Eu conversei com o cirurgião antes, tá? Que fique bem claro, portanto, é importante que você siga tudo conforme as orientações e tudo que você tiver dúvida, pergunte ao cirurgião ou à cirurgiã, tá? Sempre pergunte antes. Nunca faça nada assim, achando que vai ser o melhor, porque às vezes pode não ser, né? E aí, como ele liberou, aí foi quando eu comecei a avançar na dieta, repito, avançar para pastoso, tá? Eu ainda não, no 10º dia, eu ainda não consumia nada sólido, ainda não mastigava. Eu apenas avancei a consistência até para ampliar a possibilidade de alimentos, mas nesse 10º dia que eu falei, que foi quando eu voltei a consumir algo diferente do líquido, eu não mastiguei não, tá? Era só a consistência um pouquinho diferente, mas era colocar na boca e engolir. Eu não fazia nem sequer um movimento de mexer, de lateralizar a boca, nada. Era só colocar na boca e engolir. Então assim, só para ficar bem claro, que realmente é tudo muito gradativo. Aí para dormir, eu já contei aqui em vídeos, né? Então você vai conferir se você não conferiu, que para dormir eu usava um suportezinho que é tipo um triângulo, então eu ficava inclinado para dormir, tá? Também foi recomendação do cirurgião, então eu não dormia deitado, eu dormia com essa inclinação. Aí tinha os cuidados com o gelo, com a compressa, né, fria e a compressa quente, não podendo ficar em contato direto com a pele, porque senão queima a pele, tá? Então tem todo um cuidado aí para você usar isso no tempinho certo, com a quantidade de minutos corretas que o cirurgião passa. E também evitar o contato direto. Você tem que botar gases, alguma coisa aqui para não ficar, né, o gelo ou a compressa quente direto com a pele, porque pode queimar. E aí basicamente, né, basicamente foram essas coisas que eu fui lembrando. Outras coisas, por exemplo, eu não podia tomar sol, porque assim, apesar da cirurgia ser toda por dentro e evita-se ao máximo fazer qualquer coisa por fora, mas a minha cirurgia, eles fizeram, repito, tá? Algumas coisas eu falo se eu não me engano é porque já tem alguns anos que eu fiz, mas se eu não me engano, mas é um se eu não me engano assim, praticamente certeza, eles fizeram 3 furinhos aqui por fora. Um aqui e um aqui. É tipo certeza. Eu falo se eu não me engano só pra assim, vai que eu esqueci mais alguma coisa, né? Mas foi um aqui, ó, um aqui mais ou menos e um aqui. Aqui, mais ou menos aqui mesmo, eu acho. Então foram 3 furinhos. Furinhos, gente, de um diâmetro de um palito de dente. Sabe um palito de dente? Então, não foi furos grandes, não. Então, eu tinha pontos bem pequenininhos. Só que esses pontos pequenininhos, ele falou que se eu tomasse sol, ficasse exposto ao sol, eles poderiam ficar marcados, essas regiões. Apesar de serem pontos pequenos, né, furinhos pequenos, mas se eu tomasse sol, poderia marcar e ficar aquela marca na pele depois. Então ele recomendou que eu evitasse ao máximo ficar exposto ao sol nesses dias, né, então, os primeiros dias no caso. Então basicamente eu ficava em casa mesmo, saía só para fazer a questão da avaliação no consultório com o cirurgião. E aí com o passar dos dias foi quando eu fui tendo, né, a liberdade, o aval do cirurgião para poder sair de casa e tal. E basicamente não tem restrição para não sair de casa, assim, né, depois de alguns dias. Você pode, a grande questão é, você não vai poder dirigir ainda. É sempre um cuidado de você ter sempre alguém, né, que vale levar, vale buscar. Então basicamente eram esses os cuidados, né. Eu ia pro cirurgião de carona, né, então eu sempre tinha alguém ali para me levar, para me buscar de um lugar para o outro. Então é isso, tá? Não é nada muito além daquilo que eu já relatei nos outros vídeos. Eu apenas quis trazer essa questão, né, do como foi em casa. E eu tinha também, né, a questão da fonoaudióloga. Eu ia para a fonoaudióloga que ficava próximo de casa, mas a fisioterapia ela ia em casa mesmo, tá? Que é o chamado serviço atendimento em domicílio ou home care, né? Então no meu plano de saúde, né, cobria esse serviço
E aí a fisioterapeuta, ela vinha em casa, no apartamento no caso, e ela fazia então os exercícios lá comigo de estímulo, de sensibilidade, fazia também a drenagem lá mesmo em casa. Então isso foi muito bacana porque já evitava, né, eu ter que sair de casa para fazer também essas sessões. Ah, e só um detalhe, quanto à questão dos medicamentos. O quarto que eu ficava, eu não sei como é que essas pessoas aguentavam. Acho que aguentavam, porque era um cheiro de medicamento muito forte. Eu acabei, né, ali naquele momento me acostumando, né, porque eu estava ali vivendo aquilo, mas não sei, eu acho que em alguns momentos quando eu saía do quarto e eu voltava, ainda assim eu sentia um cheiro forte. Então imagine pra, enfim, sei lá, alguém quando entrava no quarto, sabe assim, acho que sentia um cheiro. Era um cheiro muito forte, porque naquele quarto ali, toda hora, abriam o medicamento, aí acho que o cheiro, né, exalava. Então o quarto estava ficava com um cheiro muito forte de remédio e de medicamento, era muita coisa. E nos momentos ali em casa, dentro dos medicamentos, já que eu estou falando disso, tinha um medicamento que era uma agulha. Esse, gente, era um momento sofrido. Não lembro exatamente, né, quantos dias foram, mas eu provavelmente devo ter falado mais sobre isso no vídeo que eu fiz sobre os medicamentos, né? Que tem também na playlist da cirurgia que eu indiquei. Mas deve ter sido algo em torno de uma semana. Então todo dia, né, uma vez por dia, ou seja, a cada 24 horas, eu me deitava e aí vinha lá, eu não coloquei, tá? Eu não, a pessoa, enfim, que tiver maturidade pode, né, fazer essa auto-aplicação. Mas não foi comigo o caso. Eu me deitava e aí aplicava em mim, né? Na região do abdômen. Então era chato, né? Porque assim, eram alguns segundos sofridos, porque não é legal a gente ficar levando aquela picada de uma agulha. Esse medicamento específico da agulha era para evitar trombos, problemas de coagulação, trombose e tal. Então tinha esse cuidado e, enfim, esse medicamento era necessário e era mais chato do que até os outros, né? Porque tinha outros que a questão mais era o cheiro que ficava no ambiente forte, algum outro tinha um gosto forte que ficava na boca, que era um que eu enxaguava, né, para ajudar na cicatrização, que tinha um gosto muito forte. Eu não engolia, tá? Esse eu não engolia, mas ficava aquele gosto, sabe, assim, residual na boca, muito forte, desagradável. Mas esse da agulha, acho que realmente foi o pior. Enfim, essas foram as coisas que eu lembrei. Se eu for ficar aqui toda hora puxando, eu vou sempre lembrar de alguma coisa. Então, um último detalhe, né, a questão do sono, por conta até mesmo da respiração, que eu meio que falei já, né, um pouquinho, que incomodava. O sono também acabava incomodando. Teve um dia lá que eu me acordei e fiquei lá até, sei lá, 2, 4 da manhã, sei lá que horas, acordado, assistindo televisão, porque eu não conseguia dormir, porque o nariz entupiu. Então, o nariz entupir, como é que dorme, né? Então, enfim, incômodos, mas que tudo passa. Tudo passa. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo. Qualquer dúvida sobre o que eu falei, pergunte. Se você achar que tinha alguma informação do pós-operatório que era importante, que eu não mencionei porque eu não lembrei, pergunte, tá? Porque eu posso te responder nos comentários. Ou, de repente, fazer algum outro vídeo que eu ainda não tenha feito sobre a cirurgia ortognática. Então, participe aqui, porque a sua participação é importante. Compartilhe esse vídeo com quem possa se interessar com mais informações. E me acompanhe nas minhas redes sociais que estão aqui na tela para você. Lembre-se, a playlist sobre minha cirurgia ortognática está aqui embaixo para você conferir todos os vídeos já feitos sobre isso. Eu tenho um curso online para você que se interessar dos meus serviços nutricionais, digamos assim, né, na minha experiência como nutricionista, sobre o mundo da alimentação e nutrição. Caso você se interesse, o link está aqui embaixo também. Já já, aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha que você poderá clicar para realizar a sua inscrição no canal, se é que você ainda não fez isso. No mais, muito obrigado por ter me assistido até o final. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.